e irmãs em Cristo, bem-vindos a esta celebração da Palavra neste 30º domingo do tempo comum que a Igreja hoje celebra. É uma grande alegria estarmos juntos, estarmos espiritualmente unidos, apesar da distância que nos separa. Mas estamos unidos em Cristo e, estando unidos em Cristo, estamos em comunhão perfeita. Hoje estamos aqui convosco. Estou eu e está também o nosso irmão Richard Domingos e também o nosso irmão Francisco Silva. Iremos estar em oração convosco e todos juntos com Deus nosso Senhor. Começamos por entoar um hino que nos fala do tempo que devemos estar com Jesus. Aquilo que habitualmente chamamos de oração. Tema de que o Evangelho de hoje nos irá também falar e ajudar-nos também a aprofundar esta relação de comunhão espiritual que somos chamados a ter com Deus. O tempo para Deus, o tempo para a oração. Então abramos a nossa liturgia da oração da manhã, liturgia da oração da manhã da Igreja Lusitana. Estamos reunidos como família de Deus na presença de nosso Pai, para lhe oferecer louvor e ações de graças, escutar e acolher a sua santa palavra, apresentar-lhe as carências do mundo, implorar-lhe o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos ao seu serviço. Mas o primeiro momento para nos achegarmos a Deus é um momento de contrição. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e purificar-nos-á de toda a iniquidade. Assim vos convido, cada um de vós, no sítio onde estiverem, como estiverem também, vamos fechar os nossos olhos e vamos abrir o nosso coração a Deus, colocando perante o Senhor da vida aquilo que tem sido o nosso próprio caminhar da vida. Em silêncio, examinemos as nossas consciências. E na comunhão da Igreja reunida que somos, confessemos os nossos pecados a Deus Omnipotente, dizendo: Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, confessamos arrependidos ter pecado contra Ti, em pensamentos, palavras e atos, tanto no mal que fizemos, como no bem que deixámos de fazer, por negligência, fraqueza e intenção. Por amor do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, perdoa-nos todo o passado e concede que sirvamos com vidas renovadas para a glória do Teu santo nome. Amém. Deus Omnipotente, que perdoa a todos os que verdadeiramente se arrependem, tenha misericórdia de vós, vos perdoe e liberte de todo o vosso pecado, vos confirme e fortaleça em todo o bem e vos guarde na vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, abre os nossos lábios e a nossa boca proclamará o Teu louvor. Adoremos o Senhor, bendigamos a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. A páginas 31, vamos recitar juntos o Jubilate, a expressão da nossa alegria e entusiasmo por nos sentirmos já reconciliados com Deus. Digamos em conjunto: cantai ao Senhor com entusiasmo, ó habitantes de toda a terra. Adorai o Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de júbilo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos criou
e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo, ele é o nosso pastor. Entrai no seu templo em ação de graças, entrai nos seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei-o, porque o Senhor é bom, o seu amor é eterno, e ele permanecerá fiel para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Vamos recitar o salmo indicado para este domingo. O salmo que nos é indicado é o Salmo 3, do nosso livro de liturgia. Nosso irmão Francisco vai nos orientar na recitação alternada deste bonito Salmo 3. Salmo 3, oração pedindo ajuda. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantos os que estão contra mim. Muitos dizem a meu respeito, nem Deus o poderá salvar. Mas tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Ajuda-me a vencer e dás-me coragem. Invoco em voz alta o Senhor, e Ele responde-me do seu santo monte. Deito-me, durmo a noite toda e acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me rodeiam para me atacar. Vem, Senhor, salva-me, meu Deus. Tu castigarás os meus inimigos, ferindo e desarmando aqueles que me atacam. A salvação vem do Senhor, que a sua bênção desça sobre o seu povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Vamos escutar a leitura do Novo Testamento indicada para o 30º domingo. Leitura do Novo Testamento, Sofonias, capítulo 3, versículos 1 a 9. Sofonias, capítulo 3, versículos 1 a 9. Antigo Testamento. O Antigo Testamento, peço desculpa. Ai da cidade rebelde, corrompida e opressora, não obedeceu às ordens recebidas, não aceitou nenhum ensinamento, não pôs a sua confiança no Senhor, nem recorreu ao seu Deus. Os seus chefes são como leões a rugir, e os seus juízes como os lobos esfomeados, que nada comeram durante o dia inteiro. Os seus profetas são fanfarrões e falsos. Os seus sacerdotes profanam as coisas sagradas e transgridem a lei de Deus. O Senhor, que é justo, está no meio desta cidade e Ele não comete injustiça. Todas as manhãs, sem falta, pronuncia as suas sentenças, mal aparece a aurora. Apesar disso, os maus não se envergonham. Eu destruí nações inteiras, deitei por terra as suas torres, enchi de escombros as suas ruas, para que ninguém passasse por elas. Arrasei as suas cidades, para que ninguém mais habite nelas. Eu pensava, talvez ela me vá respeitar e aceitar os meus ensinamentos. Desta maneira, não será destruída quando tiver que lhe pedir contas. Mas os seus habitantes até madrugavam para cometerem as suas maldades. Pois bem, esperem que eu apareça no dia em que me levantar para vos acusar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Decidi juntar os povos e reunir os reinos, para derramar sobre eles o meu furor.
todo o ardor da minha ira. Toda a terra será devorada pelo fogo da minha indignação. Então purificarei os lábios dos povos, para que me possam invocar a mim, o Senhor, e que me possam servir de comum acordo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E com a palavra da Sagrada Escritura no nosso coração, vamos recitar alternadamente o cântico Benedictus, bendito seja o Deus de Israel, páginas 33, o Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar o seu povo. E nos deu um Salvador poderoso, descendente de seu servo David. Conforme de há muito prometera, pela boca dos seus santos profetas, que nos livraria dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Prometeu ter misericórdia de nossos pais e lembrar-se da sua sagrada aliança. Do juramento feito a Abraão, nosso pai, de que nos livraria dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, como pessoas santas e justas, todos os dias da nossa vida. E tu, meu filho, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante do Senhor a preparar-lhe o caminho. Anunciarás ao seu povo a salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Graças ao amor do nosso Deus, o sol nascente do alto nos visita, A iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a guiar os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Como preparação para o acolhimento da leitura da proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos entoar o hino 625. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 18, versos 9 a 14. Glória a Ti, Senhor. Humildade na oração. Jesus fez também esta comparação para alguns que se julgavam pessoas muito justas e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu altivo orava assim: ó Deus, agradeço-te por
que não sou como os outros, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este cobrador de impostos que ali está. Jejuo 2 vezes na semana e dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com a mão no peito e dizia: "Oh meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador." E Jesus concluiu: "Afirmo-vos que o cobrador de impostos foi para a sua casa mais justo aos olhos de Deus do que o fariseu. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo o que se humilha será engrandecido." Este é o Evangelho de Cristo. Louvores a ti, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje refletimos mais uma vez sobre o tema da oração e, em particular, o modo como Deus nos chama a orar. Já o Evangelho do passado domingo nos falava desta insistência na oração a que Jesus urgia os seus discípulos e também hoje a nós. E realmente a oração é algo de vital para a nossa relação com Deus e também com a nossa relação com o próximo. É dito e muito bem que a oração é a respiração do crente. Ora, nós sabemos que na nossa vida, se nós temos dificuldade em respirar, nós estamos com problemas de saúde. Se nós temos problemas que condicionam o nosso organismo no seu respirar, nós estamos sujeitos a muitos desequilíbrios e também não nos vamos sentir bem. Eu lembro-me de um irmão nosso que tem um enfisema pulmonar e esse homem tem padecido muito na sua vida porque frequentemente ele tem graves crises e a sua respiração torna-se muito dolorosa. Muitas vezes até ele tem que dormir sentado porque não consegue dormir deitado. E essas crises são crises de grande prestação, porque ele não pode caminhar, não pode inclusive ter a sua vida normal e muitas vezes até é internado no hospital, dada a sua dificuldade em respirar. Por sua vez, este esforço que faz para respirar acarreta-lhe diversos problemas de natureza cardíaca e o seu coração começa também a ficar muito debilitado. Pela graça de Deus, estive com ele na semana passada e ele disse que tem passado um tempo melhor, mas que ao mesmo tempo se encontra também algo limitado. É um irmão nosso, de uma das nossas comunidades. Tal significa que a respiração para todos nós é vital, no modo como podemos ou não viver o nosso dia-a-dia e no modo também como nos sentimos bem connosco próprios e com mais forças até para fazermos aquilo que desejamos. Ora, com a oração passa-se exatamente o mesmo. No modo como nós oramos e levamos uma vida saudável de oração, então também a nossa vida vai fluir e ao mesmo tempo também a nossa relação com Deus e com os outros ganha também uma grande expressão. Então podemos fazer esta analogia quando nos é dito que a oração é a respiração do crente,
E a analogia é esta: se nós oramos bem, a nossa vida também corre bem. Mas se nós oramos mal, nós vamos estar com dificuldades, poderemos dizer assim, na nossa relação com Deus e, acima de tudo, na compreensão daquilo que Deus nos pede que nós façamos no nosso dia-a-dia. E por isso, e como o Evangelho de hoje nos diz, o tema da oração, o modo como oramos, a nossa própria disciplina de oração é vital para o nosso crescimento espiritual. E se há área realmente em que há muita dificuldade da nossa parte, se há área em que nós temos muita confusão sobre o que deve ser ou não a oração, é precisamente esta. É precisamente esta. Reparem que no Evangelho de hoje, Jesus faz uma comparação entre dois modos de orar. O primeiro modo é, poderemos dizer, um modo altivo de orar e de nos dirigirmos a Deus. É aquele modo altivo que procura condicionar Deus àquilo que nós achamos que é correto. É este fariseu que perante Deus profere um discurso sapiencial, um discurso daquilo que ele entende que é correto. Ora, quando nós assim nos dirigimos a Deus, nós estamos desde já a tomar Deus como um menor. Estamos como que a querer manipular Deus, a querer trazer Deus para as nossas conveniências. Queremos que Deus ouça aquilo que nós achamos que é importante. E fazemos numa atitude até de alguma superioridade e de alguma exigência perante Deus. Ó Deus, eu agradeço porque não sou como os outros, que são ladrões, são injustos, são adultos, ou até como este cobrador de impostos. Eu levo a vida correta, jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo o que eu tenho. Este homem tinha mais para dizer a Deus do que propriamente para escutar de Deus. Este homem falava com Deus com uma grande superioridade. Ora, Jesus faz uma outra comparação e compara a atitude deste homem com a de um cobrador de impostos. O cobrador de impostos colocou-se à distância e humildemente tinha os seus olhos não levantados para o céu, mas dirigidos para baixo, em profunda atitude de humildade. Por sua vez, este homem não apenas orava com o seu dizer ou a sua palavra, mas fazia também com o seu próprio corpo e com os seus próprios gestos. Este homem batia com a mão no peito. Como que Jesus nos está a dizer que a oração não é apenas aquilo que dizemos, mas é também o modo como nos envolvemos na própria oração, o modo como nos dispomos fisicamente. Não é a mesma coisa orarmos de pé ou orarmos de joelhos. Quando nós somos capazes de orar de joelhos, mesmo estando sós, é sinal desde já de uma atitude de humildade, de prostração perante Deus, de alguém que percebe que perante Deus só de joelhos. E tal significa dizer que a nossa oração requer todo o nosso corpo, não apenas o nosso pensar, não apenas a nossa voz, mas requer toda a nossa atitude corporal, o nosso ser perante Deus. E este homem, ao bater com as mãos no peito, dizia uma oração muito simples, uma oração com poucas palavras, ao contrário da oração do fariseu, que tinha muitas palavras.
E as palavras deste homem eram: ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Ele estava ciente da sua indignidade perante Deus e do seu pecado perante Deus. E por isso ele não pedia coisas para si. Ele não articulou grandes discursos. Ele colocou-se apenas numa atitude de confissão aberta, de coração aberto, como sabendo, como quem sabe, que antes de nos dirigirmos a Deus, antes de pedirmos a Deus, Deus já sabe o que nós necessitamos e sabe aquilo que somos. E verdadeiramente, se nós pensarmos assim na nossa relação com Deus, nós não temos que dizer muitas palavras. Temos tão só que abrir o nosso coração e a nossa vida perante Deus. Porque Deus sabe quem somos. O seu olhar amoroso conhece a nossa necessidade e conhece também a nossa imperfeição. E por isso este homem batia com a mão no peito e dizia: ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Como que dizendo: o resto, Senhor, tu farás em mim. Como que, ao abrir a página da sua vida, ele deixava agora que Deus desse a resposta para o seu caminhar. E verdadeiramente na oração não são precisas muitos dizeres. A oração é este diálogo com Deus. É falar, é certo, mas é também saber escutar. É agradecer e acolher. É pedir e deixar-se ser transformado. E tal significa que nós temos que levar a oração muito a sério, porque é desta relação íntima e pessoal com Deus que a nossa vida se alicerça e nos vamos estruturando, equilibrando no nosso caminhar. Muitas pessoas dizem assim: eu até não preciso muito de orar, porque ao longo da minha vida, que até tenho um dia-a-dia muito ocupado, eu penso muitas vezes em Deus e sinto que Deus está comigo. Por isso, se eu penso muitas vezes em Deus, se Deus está comigo, para que é que eu vou orar? Mas a questão é que Deus não quer apenas estar conosco. Deus quer falar conosco. E Deus pede-nos um tempo para, de um modo particular, estarmos com Deus. É como os pais com os seus filhos. Bom, eu penso nos meus pais, eu penso nos meus filhos, eu sei que eles estão bem, eu sei que estamos a pensar uns com os outros, até trocamos informações pelo WhatsApp, mas a relação de qualidade que se tem que estabelecer entre um filho, um pai, ou uma filha, uma mãe, requer que paremos e falemos. Não apenas por mensagens, mas face a face. E falemos de coisas que são importantes para nós. Por isso é que, por exemplo, as refeições são muito importantes, porque nos colocam face a face, com tempo para falarmos e com tempo para partilharmos aquilo que está a acontecer na nossa vida. Por isso não basta apenas pensarmos em Deus, necessitamos de falar com Deus. E tal exige disciplina na nossa vida enquanto cristãos. A arte da disciplina da oração é importante para o nosso caminhar. E por isso nós temos que guardar tempo no nosso dia-a-dia para estarmos com Deus, lendo a Bíblia e deixando que Deus nos fale, abrindo o nosso coração a Deus e deixando que o Senhor nos fale. E se diariamente nós formos assim nutrindo da sua presença e da sua palavra, queridos irmãos,
a nossa vida espiritual vai ganhando em sentido. E vamos também percebendo o que é a oração. Mais do que pedir, é agradecer. Mais do que falar, é batermos com a mão no peito e estarmos em silêncio perante o Senhor. E depois percebemos como a oração nos transforma e nos faz ver a vida de uma outra maneira e nos faz estar em relação com os outros, como os outros sendo nossos irmãos e irmãs. E desse modo Deus vai nos nutrindo e vai nos alimentando. Então é isso que peço que façais. Sabendo que muitos daqueles que nos estão a escutar até mais não podem fazer na sua vida do que orar. Sei que alguns de vocês, por razões diversas, não podem vir à igreja, mas podem em vossa casa orar pela igreja. Sei que já não podem até estar com os irmãos na fé, mas podem em vossa casa pedir pelos vossos irmãos na fé. Sei que já não podem sair e ter uma vida, como nós diríamos, muito ativa, mas podem continuar a ter uma vida espiritual de tremenda atividade. Porque aquilo que Deus vos pede é que continuais a ser homens e mulheres de oração. E por isso o Evangelho de hoje é-vos particularmente dirigido para que possais continuar a orar. Orai pela Igreja, orai pelo Bispo, orai pelos pastores, orai pelas comunidades, orai para que a Igreja seja cada vez mais comprometida em amor e em fidelidade a Deus. E orai também pelo mundo. E nestas orações, apesar da vossa debilidade, apesar da vossa fraqueza, nunca vos esqueçais de dar graças e de agradecer a Deus. É o que vos peço que façais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos entoar a terceira estrofe do hino 625. A terceira estrofe do hino 625. Aviva a inteligência a fim de perceber o que o Senhor na Bíblia mandaste aos teus dizer. Neste domingo, somos agora chamados a expressar a nossa alegria, elevando na tradição da Igreja o Glória in Excelsis, a páginas 36. Na tradição da Igreja, elevamos com fé e com alegria o Glória a Deus nas alturas, dizendo juntos:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele ama. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te damos graças, nós te louvamos tua imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, tu que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que estás sentado à direita do Pai, acolhe a nossa súplica, porque só tu és o Santo, só tu és o Senhor, só tu és o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Afirmamos a nossa fé recitando juntos o Credo dos Apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Senhor, mostra-nos a tua misericórdia E concede-nos a tua salvação. Reveste os teus ministros de virtude. E enche o teu povo de alegria. Dá a tua paz ao mundo. Pois só em ti achamos segurança. Toma Portugal ao teu cuidado. Guia-nos pelas veredas da justiça e da verdade. Sejam conhecidos na terra os teus propósitos. E entre as nações a tua salvação. Encontrem os necessitados socorro. E não nos mereça a esperança dos povos. Purifica, ó Deus, os nossos corações E fortalece-nos com com o o teu teu Santo Santo Espírito. Espírito. Oramos hoje, no 30º domingo comum, a oração própria que a Igreja eleva ao Senhor. Pai universal, levaste o teu único Filho, Jesus Cristo, a tomar sobre si a forma de servo e obedecer até à morte da cruz. Dá-nos a mesma atitude, Jesus Cristo, para que, partilhando da sua humildade, cheguemos com Ele à sua glória. Ele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Oramos pela paz. Em particular, nos pontos da terra que vivem guerras destrutivas. E lembramos-nos na Ucrânia, lembramos-nos no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, e em muitos outros sítios. Concede paz, Senhor, àqueles teus filhos e filhas que estão a viver em guerra. Toca o coração dos responsáveis pelos conflitos, para que possam humildemente fazer acordos de paz. Anima as igrejas presentes no meio dos conflitos, para que possam ser sinal de vida e de esperança no seu acolhimento. Oramos pela paz no mundo. Senhor, na tua misericórdia, Ouve a nossa oração.
Oramos pelo mundo que está a viver a tragédia alimentar por tantos que não têm de comer. Oramos pelo nosso país, onde a pobreza alimentar está a aumentar. Senhor, faz com que as tuas igrejas sejam portas abertas para servirem refeições aos necessitados. Faz com que as tuas igrejas possam providenciar alimento àqueles que têm necessidades, cabazes alimentares, e na entrega do cabaz possam entregar também o alimento espiritual. Ajuda o projeto de esperança nas nossas comunidades. Senhor, na tua misericórdia, Ouve a nossa nossa oração. E oramos por este tempo de outono que estamos a viver, para que a chuva venha e irrigue os nossos campos, para que as colheitas possam agora ser feitas e a semente seja lançada à terra. Oramos pelos ciclos da agricultura, por aqueles que trabalham a terra, aqueles que nos alimentam. Abençoa, Senhor, os agricultores, todos aqueles que pelo seu trabalho continuam a tua criação. Senhor, na tua misericórdia, Ouve a nossa nossa oração. E oramos por cada um de vós que nos vê neste momento e nos escuta. Em particular aqueles e aquelas que sabemos que estão a carregar cruzes pesadas nas vossas vidas. E o que vos peço é que se mantenham firmes na oração. Firmes na presença de Cristo que convosco está. Firmes na leitura da Bíblia e no acolhimento do Santo Espírito do Senhor. E se desejarem que a Igreja vá à vossa casa, por favor, contactem-nos, para que os ministros possam aí ir convosco, estar convosco em oração e providenciar até o alimento da Eucaristia. Não hesitem, queridos irmãos. A Igreja está disponível para ir às vossas casas. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a bênção de Deus Omnipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja convosco e convosco fique para sempre. Amém. Amém. Antes de entoarmos o hino final, a todos vos queria desejar uma continuação de um bom domingo, na companhia dos vossos queridos e queridas. Queridos irmãos, queria-vos falar também da necessidade do vosso contributo para o trabalho da Igreja. Contributo esse que agora até pode ser feito através do telemóvel. Se tiverem a aplicação do MBWay no vosso telemóvel, é muito simples. Basta abrirem a aplicação e enviarem o donativo que entenderem para o número 963 037 073. Vou repetir, 963 037 073. Através do vosso telemóvel, aplicação MBWay, podem enviar o vosso contributo. Esse contributo enviado para a Igreja é colocado ao serviço da missão da Igreja. Apelo, pois, ao vosso contributo generoso. E acolhemos também agora as ofertas que trazemos ao altar do Senhor. E ofertas estas que colocamos no altar do Senhor, dizemos juntos: Tu és, Senhor, a grandeza e o poder, a glória e a majestade, porque Teu é tudo quanto existe nos céus e na terra. Tudo vem de Ti, Senhor, e o que damos da Tua mão recebemos. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Terminamos, pois, com a segunda e a terceira estrofe do hino que nos fala da oração, do tempo para Deus, tempo de ser santo. A terceira e quarta estrofe deste bonito hino.